E essa live vai começar, ela vai ser extraordinária, porque eu vou te explicar o que você coloca no seu currículo se você não tem experiência. Débora, acabei de me formar, estou buscando uma oportunidade no mercado, eu não tenho nenhuma informação para colocar. Depois dessa live, você vai descobrir que você tem muita coisa para você colocar, mas você precisa seguir todas as dicas e estratégias para você sair na frente. E deixa eu me apresentar antes, né? Se você não me conhece, eu sou Débora Flores, eu sou responsável aqui pela empresa Enfermeira de Sucesso. Atuo na área da saúde há mais de 14 anos, atuei 4 anos como gerente de enfermagem, eu tenho todas as dicas e estratégias para você sair na frente e não errar, ok? Então vem comigo. Deixa eu te falar uma coisa, antes de você entender o que você vai colocar lá no seu currículo, você tem que entender um pouquinho os bastidores de uma contratação, né? Por quê? Todo o coordenador, quando ele abre uma vaga, como é que funciona? Então, assim, o coordenador de uma área X, de um hospital X, abriu uma vaga, ele precisa de um enfermeiro. Vamos pensar que esse enfermeiro que ele quer contratar é um enfermeiro que não tem experiência, que talvez esse seja você. O que ele faz? Ele tem uma descrição dessa vaga. O que ele quer para aquela vaga? Então, caso você não tenha experiência, essa vaga é uma vaga para trainee, para enfermeiro júnior, existe uma descrição. Quais são as habilidades e competências necessárias para aquela vaga? O que o recrutador espera? Né? Qual a expectativa que ele tem naquele candidato? O seu currículo precisa ser formatado conforme essa descrição. Então, o primeiro erro do recém-formado que vai buscar uma oportunidade no mercado de trabalho é começar a fazer o mesmo currículo e mandar para diversas instituições, sem um objetivo, sem um foco específico. Por que isso é tão errado? Porque, como eu falei, cada vaga existe uma descrição. E para cada descrição você vai precisar formatar o seu currículo para esse modelo. Então, ó, vai dando coraçãozinho aí, chama os amigos que você não chamou ainda, porque vai ser um conteúdo extraordinário para você sair na frente. E já uma coisa muito importante, se você não se inscreveu ainda, eu vou dar um webinário na quinta-feira, às 19 horas, falando não só de currículo, entrevista, como você se comportar e sair e ser assertivo, e como você passar no período de experiência, né? Porque também de nada adianta você ter um currículo extraordinário, um currículo que é uma carta de vendas, se você não sabe se comportar na entrevista e não sabe quais são as habilidades necessárias para você passar no seu período de experiência. Então vai dando coraçãozinho aí se você tá entendendo. Compartilha, já manda aviãozinho pros seus amigos, porque essa live vai começar agora e vai ser extraordinária, então vem comigo. Olha só, eu fiz uma anotação aqui de várias coisas que eu não posso deixar de falar com você. Então se você tiver alguma pergunta, você deixa lá pro final, porque eu vou sanar todas as suas dúvidas agora com tudo que eu vou te falar, ok? Então, olha só, a primeira coisa, um dos grandes erros do enfermeiro quando ele vai buscar uma oportunidade no mercado de trabalho é quando o currículo dele tem erros de português. Isso já te elimina do processo assim de imediato. Por quê? Porque o erro de português é algo muito grave, né? Então, você como enfermeiro, lhe vai ser cobrado uma assistência ao paciente, mas antes você precisa ter um português correto, você vai fazer evoluções, você vai fazer uma boa discussão de caso clínico com o médico, então assim, ó, antes de ficar apavorado e querer sair mandando vários currículos, a primeira coisa que você tem que fazer, formatou todo o seu currículo com todas as dicas e estratégias que eu vou te passar agora. Você vai ter que analisar ele, passar um pente fino, pra quê? Pra saber se não tem nenhum erro de português. Presta muita atenção nisso, porque isso sim pode te eliminar do processo assim de imediato, tá? O recrutador não vai querer te conhecer. Esse é o primeiro erro que normalmente acontece nos currículos. O segundo erro é você querer colocar todos os seus documentos lá, CPF, RG, carta de habilitação, de nada disso é necessário. Você não vai colocar essas informações. Essas informações vai lhe ser cobrado quando você passar já com o avaliador, você já passou nesse processo, você vai ser contratado, você vai levar seus documentos. O único documento que cabe você colocar lá, e também não é toda instituição que pede, é o seu Corém ativo. É muito importante você estar com o seu Corém ativo quando você for participar de processos seletivos. Por que eu tô te dizendo isso? Ontem mesmo uma pessoa me fez essa pergunta, e olha só, se você participa de um processo e você não está com o seu Corém habilitado, e você passa em todo esse processo, às vezes tem processos que são vagas de urgência, para você iniciar já de imediato. Se é para você iniciar de imediato, o avaliador lá e o recrutador, a equipe de RH, não vai ficar esperando você dar entrada no seu Corém para sair a numeração, porque é uma vaga urgente. Você já vai ser eliminado do processo. Então, assim, se você já está buscando essas oportunidades, já comece a buscar essa organização do seu Corém. Você não pode trabalhar sem o Corém ativo. Isso já é sabido. Então, assim, se eu estou procurando um emprego, Débora, mas eu vou ter que pagar a taxa. Ok. Mas você quer um emprego ou você não quer? Para você começar a atuar, você precisa do Corém ativo. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Mas eu já tô te adiantando que não adianta se você não tiver com Corém ativo. Você sim pode participar do processo, mas você não vai poder iniciar no trabalho, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Uma outra coisa muito importante, né? Muitas pessoas me questionam, coloca foto ou não coloca foto?
Quando eu atuei como gerente de enfermagem, nas instituições que eu trabalhei, era necessário colocar foto. Algumas instituições de São Paulo hoje ainda pedem que você coloque fotos no currículo e algumas não pedem. Como você vai fazer? Lembra que eu te falei que existe lá uma descrição da vaga? Então, se lá na descrição da vaga você não tiver a necessidade de você colocar a vaga, então o que você faz? A sua foto você não coloca. Se lá estiver pedindo, você vai colocar. Então, você vai seguir a descrição que está solicitando lá, ok? Por quê? Porque é muito importante você ter essa avaliação para você ser assertivo. Mas olha só, se lá vamos pensar que na descrição ele pediu uma foto. Que foto que eu coloco? Você precisa colocar uma foto que vai mostrar o quê? Que você é uma pessoa, primeiro, comprometida, é uma pessoa organizada. Débora, como é que eu faço isso? Então, você vai colocar uma foto lá de fundo claro, uma foto você organizado, com o cabelo arrumado, uma maquiagem leve, o homem, né, sem barba, enfim, gente, é uma foto que vai te representar. Você não vai colocar uma foto lá de biquíni, uma foto com um decote grande, enfim, uma foto que, na verdade, vai te eliminar do processo seletivo, tá? Por que eu tô te falando isso? Você precisa ser assertivo na sua imagem. Uma outra coisa que muitas pessoas erram é fazerem currículos lá, assim, super coloridos, não tem foco, fonte de letras, assim, as fontes às vezes até bonita, né? Aquelas fontes, assim, bacanas, diferenciadas, mas que quando o avaliador pega lá o seu currículo, ele não consegue entender as informações que estão lá. Então, de nada vai adiantar. Então, uma dica aqui pra você já seguir algumas fontes, assim, eu sempre falo pra ir pro básico, tá? O básico é sempre melhor. Então, um exemplo, uma das fontes básicas que você pode usar é o Arial. A Débora, qual o número da fonte que eu uso? De 9 a 11. Quais são as partes que eu posso colocar em negrita ou que eu vou colocar em destaque? Talvez com um número maior. São as partes que você vai colocar o quê? Dos títulos. São as informações que vai chamar a atenção. Uma outra coisa que eu pego de muito erro no currículo é a pessoa colocar lá, currículo vitae. Isso é coisa antiga, tá? É bem do passado isso, não se coloca mais. Você vai começar lá seu currículo com seus dados pessoais, com as informações, lembrando, vai ser o seu nome inteiro. A questão da sua idade, eu sempre gosto mais de colocar a parte do seu nascimento, né? Porque vai no final dar o mesmo, mas eu acho que fica mais elegante, mas você pode colocar a sua idade. As informações que são muito importantes ali, das redes sociais que as pessoas erram muito, é às vezes colocar lá o Instagram, colocar o Facebook. Por quê? Porque essas redes são redes, sim, mas ela não é uma rede profissional. A rede profissional que o avaliador ele vai entrar para ver o seu conteúdo, para ver quem é você, para entender um pouquinho das suas habilidades e competências, vai ser o seu LinkedIn, porque hoje é uma plataforma profissional. Só que também de nada adianta você colocar lá o seu LinkedIn se ele não estiver atualizado. O que é estar atualizado, tá? Deixa eu já te dar algumas dicas aqui. O que acontece? Se você estiver entendendo, dá coraçãozinho aí e marca os seus amigos. Vai mandando pra todo mundo essa live que vai ser extraordinária. E já está sendo, olha só. O seu perfil no LinkedIn, como é que ele precisa ser? Para ele ser achado pelos recrutadores, ele precisa ter algumas coisas estratégicas lá. Então, primeiro, ele precisa ser um perfil campeão. E aí, essas coisas você anota. Se você não anotou, depois vai lá num post meu aqui que tem para você conferir. Então, você precisa ter um perfil campeão, você precisa ter o seu SSI acima de 60, você precisa compartilhar conteúdo de outras pessoas, conteúdos relevantes, deixar a sua opinião, postar pelo menos 2 vezes por semana. E aí, talvez você pergunte assim pra mim, mas Débora, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Minha vida é uma loucura, enfim. Você vai compartilhar coisas do seu dia a dia. Então, se você ainda é estudante de enfermagem, sei lá, como é que foi lá a sua avaliação lá como líder de sala? Como é que foi o seu primeiro estágio? Você vai colocar coisas que vão agregar valor. Uma dica muito importante aqui, se você ainda não está atuando na área da saúde, você tem que definir um foco que você quer atuar. Qual é o meu objetivo lá na frente? Aonde eu me vejo daqui 2, 3 anos? O que eu quero seguir de especialidade? Você segue essa linha de raciocínio, tá? Porque não adianta você colocar um monte de informação que nenhuma agrega com a outra. Por que é importante você ter essas postagens, esses conteúdos de compartilhamento lá no LinkedIn? Porque lá o recrutador vai analisar o seu perfil. E se o seu perfil não for um perfil atualizado, não vai adiantar você colocar ele lá no seu currículo, não vai agregar valor. Então, essa é uma dica muito importante. Então, não cometa o erro de você colocar lá seu Instagram. Isso não vai te ajudar, ok? Uma outra coisa muito importante é você colocar lá um número de um telefone que alguém vai atender. Acontece muito, eu ainda faço processo seletivo hoje, a pessoa coloca às vezes até 2 números de telefone lá, mas ninguém atende. Você não consegue falar com a pessoa. O recrutador, ele não tem tempo disponível para ficar ligando para 5, 6 vezes para aquele mesmo candidato. Então, você precisa deixar um telefone lá que alguém vai atender, mesmo que não seja um telefone direto que você atende ali de primeiro. E que, claro, essa pessoa vai te dar o recado.
Um outro erro que eu vejo muito os enfermeiros cometerem aí no início da jornada é colocar um e-mail, mas ele nunca abre aquele e-mail na vida. Então, um exemplo, o recrutador não conseguiu falar com você por telefone, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um e-mail. Aí passa a sua entrevista, passa todos os processos e você não compareceu porque você não vê os e-mails. Então, também de nada adianta. Então, a sua responsabilidade quando você define buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, você precisa estar ativo no LinkedIn, você precisa estar ativo visualizando seus e-mails, você precisa deixar o seu telefone mais disponível possível para que alguém entre em contato com você. Claro que, se você tiver com todo o perfil organizado, conforme eu vou te dar todas as dicas aqui agora. Então, eu já te falei de vários erros que você não pode cometer no seu currículo. Se vocês estiverem entendendo, ó, dá coraçãozinho aí, porque eu acho que ninguém tá entendendo, porque ninguém tá dando coraçãozinho. Olha só uma coisa muito importante. Foi me feita uma pergunta, Débora, como é que eu envio o meu currículo? Você nunca vai enviar o seu currículo em um Word, tá? Por quê? Porque primeiro é um documento. Um documento você não pode mandar em um Word para as pessoas conseguirem fazer a alteração. Normalmente, quando é enviado em um Word ou no corpo do e-mail, sabe assim, quando você não faz o anexo e você coloca lá no corpo do e-mail? É muito ruim. Normalmente o recrutador não vai ver aquilo. E segundo, para ele vai ser muito ruim porque ele não consegue salvar esse documento. E os currículos que o recrutador recebe, a parte de análise, enfim, ele precisa fazer o quê? Ele precisa colocar ali, anexar esse seu documento, ele precisa anexar esse seu currículo para uma base de dados, mesmo que se não for naquele momento que você vai ser chamado, mas precisa estar anexado, ok? Então, assim, o seu currículo tem que ser sempre em PDF. Uma coisa muito importante, um dos erros muito graves que até enfermeiro com experiência comete. Débora, abri uma oportunidade numa empresa X, eu tenho um e-mail, fui até indicado como é que eu mando. Quais são os erros que as pessoas cometem? Colocar o e-mail sem ser anexo, colocar o e-mail lá no corpo do e-mail, esse é o primeiro erro. O segundo erro, não escrever o assunto, para que vaga eu estou concorrendo, quem é o recrutador quem é a pessoa que me indicou, qual é o nome do recrutador que está fazendo aquele processo seletivo. Às vezes, claro, você não tem todas as informações, tá? Ó, o pessoal agora tá entendendo, porque eu tô vendo o coraçãozinho subindo. Gente, não esquece de compartilhar essa live com seus amigos, já dá aviãozinho pra todo mundo aí. Então, olha só, como você faz para você ser assertivo? Você precisa colocar lá no seu assunto do e-mail para quem que você está enviando. Se você não tiver o nome do recrutador, caro recrutador, ó, uma coisa muito importante aqui, tá? Você não é amigo do recrutador, e mesmo que seja, você precisa ser profissional nesse momento. Você não vai falar, meu amigo querido, várias pessoas podem ter acesso a isso pode sim te prejudicar. Então, é sempre que você for enviar para o recrutador, é sempre algo formal, tá? Então, caro recrutador, se eu tiver o nome, eu coloco o nome. Se eu não tiver o nome, eu só coloco caro recrutador. Você vai colocar a vaga que você está concorrendo. Por quê? Como eu disse, o recrutador ele não faz só um processo seletivo, ele faz diversos, ele não sabe para qual currículo que chegou. Então, ele precisa saber ali na descrição qual vaga você está concorrendo. O que você vai fazer? Você vai lá na descrição da vaga, como eu já expliquei aqui, tem lá o nome da vaga, você vai colocar o nome da vaga no assunto. Aí, antes de você enviar o seu currículo, um outro erro muito grande é um exemplo. Você acertou no assunto, você fez certinho conforme eu orientei, mas aí você coloca lá o seu currículo anexo e escreve lá no corpo do e-mail, currículo anexo. Horrível, terrível você fazer isso. É péssimo. Por quê? Isso não mostra quem você é. Não mostra comprometimento. Então, assim, o que você precisa fazer? Uma breve descrição do corpo do e-mail, né? Quem é você? Quais são suas habilidades? Quais são suas competências? E, claro, começando você se apresentando, né? Porque também de nada adianta você colocar um monte de coisa e você não fala nem o seu nome ali no início. O que você precisa lembrar? Quem está abrindo aquele e-mail não te conhece, ele não sabe as suas experiências. E a experiência que eu digo nem sempre é profissional, porque às vezes você não tem ainda. Mas qual foi o seu diferencial lá na graduação? Qual foi o seu case de sucesso? Qual foi as habilidades tomadas de decisões que você teve lá no seu estágio que fez diferença no desfecho clínico do paciente? São essas informações que você vai colocar ali. Por que eu tô te dizendo isso? O recrutador, ele precisa bater o olho no que tá ali e já querer te conhecer, ele já querer baixar ali o seu documento, tá bom? No final, você sempre vai escrever atenciosamente e ali já coloca o seu número de telefone. Por que eu tô te dizendo isso, tá? Não vai adiantar você ter um currículo uau, sensacional, extraordinário, uma carta de vendas, que eu tô te ensinando aqui como é que você faz, se você não seguir todos esses outros passos, tá? Hoje, muitas instituições de saúde, quando você anexa lá seu currículo, já pede uma carta de apresentação. Mas uma coisa que você precisa ficar muito atenta aqui, carta de apresentação não é um best-seller, tá? Não é 3 páginas, é uma coisa simples, sucinta, dizendo quem você é. Se você tem dúvida de como você faz o passo a passo, depois vai lá no YouTube que eu tenho vídeos explicando sobre carta de apresentação para cada profissional, com experiência, sem experiência, enfim. Segue um modelo que tá lá, ok? Porque eu não consigo falar tudo aqui, mas eu tô te dando as dicas para você acompanhar.
Uma outra coisa muito importante que as pessoas esquecem de colocar ali no currículo, que é de extrema importância, e às vezes não é nem que esquece, às vezes ela coloca exatamente errado. Lembra a parte que eu falei lá do seu objetivo? O seu objetivo é o quê? É qual objetivo você quer naquela vaga. E não é aquela coisa que você acha que você quer. Um exemplo, eu sou recém-formado, eu sou extremamente competente, eu sou qualificado, eu era o melhor aluno da turma, eu era XYZ e coloco um texto lá. Não é nada disso, tá? Tá totalmente errado. O seu objetivo é o objetivo da vaga. Qual é a vaga que você está concorrendo? Débora, não entendi. Vai lá na descrição da vaga, enfermeiro trainee para a instituição X. Esse é o seu objetivo, enfermeiro trainee. Enfermeiro para uma unidade de oncologia, enfermeiro para uma unidade de cardiologia. O objetivo que você vai colocar lá é o objetivo da vaga que você está concorrendo. Por isso que eu te falei já aqui no início que não adianta você fazer um currículo só e sair mandando para 300 mil instituições. Porque cada instituição, o objetivo, a descrição da vaga vai ser diferente. Então não adianta você colocar o mesmo e sair mandando para todos os lugares, ok? Uma outra coisa muito importante que muitos profissionais erram é no seu resumo. Resumo profissional. Qual é o seu diferencial? Qual foi o seu case de sucesso? Débora, eu não tenho experiência. As pessoas me questionam muito isso. Ok. Qual foi o seu diferencial lá na graduação? O que você fez? Quais foram os grupos que você participou? Né? Lembra a parte que eu falei do desfecho clínico? O que você fez lá no seu estágio que fez um diferencial? Quais foram os seus resultados? Qual é o seu case de sucesso? Isso precisa estar claro lá no seu currículo, lá no seu resumo profissional. E essa parte do resumo profissional é uma das partes mais importantes do seu currículo. Então, essa parte você tem que destacar lá, escrito resumo profissional. E na descrição você tem que ser sucinto, mas você colocar as informações que são importantes. As informações que são relevantes, é aquilo que o recrutador quer ver. Mas como é que eu faço isso? De novo, eu vou falar 30 vezes para vocês entenderem. Vai lá na descrição da vaga. Toda vez que você entrar na descrição da vaga, o avaliador, quem fez ali a descrição, ele coloca o que ele quer para aquela vaga. Quais são as habilidades, necessidades e competências que eu quero. O que eu preciso para aquela vaga. E é isso que você vai escrever. Claro que não adianta você mentir, tá? Porque de nada adianta você fazer... Às vezes tem pessoas que até pagam pra fazer o currículo, tá? E faz aquele currículo sensacional, extraordinário. E chega lá na entrevista, você não sabe vender uma vírgula do que tá no seu currículo. Nada vai adiantar. Você tem que ser sincero, sucinto, mas colocar algo que você viveu. Algo real. Algo que realmente fez a diferença. Que a sua tomada de decisão fez diferença. E aí você fala, Débora, mas nada que eu fiz hoje fez diferença. Então tá na hora de você começar a fazer. Por quê? Porque para você ajustar o seu currículo não é depois que você se forma, é quando você ainda está na graduação. É o momento que você vai ter o maior destaque da sua área profissional. Então também de nada adianta você esperar se formar para começar a anexar as informações no seu currículo. Isso você precisa ir agregando valor e fazendo um diferencial. Uma outra coisa muito importante é lá nas suas qualificações profissionais. Todo mundo escreve assim, eu sou proativo, eu sou bom de comunicação, eu sou assertivo, enfim, eu sou um bom líder. Gente, isso daí já passou de moda, tá? Você vai ser só mais um no meio da multidão se você escrever isso. E todo recrutador vai olhar e vai falar, nossa, foi um copia e cola de diversos outros. Você não tá se diferenciando em nada. O que você vai colocar aqui se você não tem experiência? Quais foram os seus resultados? Coloque em números. Lembra a parte, o que você fez que você agregou, qual é o seu case de sucesso, qual a história que você impactou. Olha o quanto é importante você, enquanto aluno ainda acadêmico, se você é, ou se você acabou de se formar, o que você já fez. Por quê? Porque você planta hoje para colher amanhã, certo? O seu currículo é exatamente isso. Você plantou lá na graduação e agora você alimenta o seu currículo. É assim que você precisa para estar em destaque, para ser um diferencial, para mostrar ali como você quais são os seus resultados mesmo. E uma coisa muito importante aqui é você escrever o quê? Em tópicos, né? Qual foi o meu diferencial? Por quê? Nessas partes que são mais importantes do currículo, você tem que destacar. E você destaca o quê? Separando as informações. Não adianta também nada você colocar aquele texto todo misturado, com um monte de informação, que o avaliador bate o olho e ele não faz ideia do que informação que tem ali e o que é importante. Uma coisa que você precisa entender sobre os bastidores de uma contratação é que toda vez que um recrutador, um coordenador, um gerente, enfim, um responsável por uma vaga, ele abre uma vaga, o que ele quer? Ele quer contratar o melhor candidato. E nem sempre o melhor candidato é aquele que tem experiência. E também nem sempre é aquele que foi por uma indicação. E eu tô falando isso por experiência própria, tá? O melhor candidato é aquele que está mais preparado. É aquele que sabe as informações, ele sabe o que ele viveu e ele sabe colocar essas informações em destaque no currículo. Essas informações, elas são muito importantes. Por quê? Porque o avaliador, ele vai ter uma métrica
média de até 6 segundos para analisar o seu currículo. Se o seu currículo não tiver um layout ok, se ele não tiver essas informações pertinentes, se essas partes que eu falei não tiver divididas em tópicos e tiver tudo muito bagunçado, ele já perdeu tempo. Ele perdeu o time ali do seu currículo. E às vezes, ao invés de você ter a oportunidade de ser chamado para o processo seletivo, o seu currículo vai ser descartado. Porque tá tudo muito confuso, não tem um layout ok, as informações não são pertinentes, não tem as palavras-chave. Débora, como é que eu acho as palavras-chave? De novo, você vai lá na descrição da vaga. Ó, por que eu tô falando muito isso? Se você não formatar o seu currículo conforme a descrição da vaga, já tá tudo errado, tá? Tirando todas as outras coisas que eu já falei aqui. Porque o meu currículo é o quê? Nada mais é do que uma apresentação minha, tá? Ou pensa só, ou tanto a pessoa de RH como o gestor, ele não te conhece. Então, o seu currículo, ele precisa te apresentar. E por que eu, enquanto recrutadora, vou querer te conhecer? Se você mostrar que você vai entregar resultado aonde eu preciso. E aonde que eu coloco essas informações? Lá na descrição da vaga. Vou dar um exemplo melhor. Eu preciso de um enfermeiro para a unidade de internação que seja bom líder, que seja comunicativo, que seja resolutivo. Então, eu já coloquei qual é a minha necessidade lá. Se no seu currículo você não colocar essas palavras-chave, de novo, você vai colocar isso se for uma verdade, se você tiver essas habilidades desenvolvidas, ou se você já estiver desenvolvendo isso num projeto de mentoria, se você já estiver fazendo um curso, isso é o que os meus mentorandos fazem. Porque aí você vai colocar como é que você está desenvolvendo essas habilidades. Então, como é que o recrutador quer te conhecer? Como é que os olhos dele brilham e ele fala, nossa, mesmo essa pessoa não tendo experiência, eu vou chamar ela para uma conversa, eu quero entender um pouquinho melhor quem ela é, quais são as habilidades dela. Se você mostrar lá no seu currículo que você é uma pessoa que vai resolver o problema dele, tá? E da mesma forma que eu vou te dar dicas e estratégias lá no webinário na quinta-feira, quem não se inscreveu ainda vai lá no link da bio, como é que você passa no período de experiência e se destaca na entrevista. Porque olha só, essas informações, elas são muito importantes para o recrutador querer te conhecer. Mas, para você passar na entrevista e depois passou na entrevista, passar no período de experiência, é com você. São as habilidades que você já desenvolveu. É como você vai vender as suas competências. E, deixo muito claro aqui, vender competências não é puxar saco, tá? Não é ficar amiguinho de chefe, não é nada disso, tá? Não é formar um ninho de sardinha, não. Você ser um líder assertivo, um líder resolutivo, é aquela pessoa que busca as estratégias para melhorar todos os dias. É aquela pessoa que nós não temos todas as habilidades desenvolvidas, principalmente quando você está no início da sua carreira. Mas o que você precisa? Buscar as estratégias para você desenvolver aquilo que você não tem. Você precisa destacar ali os seus pontos fortes. Então, naquilo que eu sou muito bom, eu destaco. E naquilo que eu preciso de processos de melhorias, eu busco as alternativas para melhorar. É assim que você se destaca durante a sua carreira profissional, começando pelo seu currículo. Todo mundo tá entendendo? Quem tá entendendo, sobe o coraçãozinho aí, compartilha essa live para mim saber se vocês estão entendendo. Olha só, uma outra coisa muito importante que eu falei aqui sobre a parte do seu currículo, quem vai te dar credibilidade das informações é quem? É as informações que estão lá no LinkedIn, tá? Então, é o que você coloca de informações lá. Lembra que eu falei que o LinkedIn é a maior rede profissional de relacionamentos e é onde provavelmente você vai ser achado pelos recrutadores? Existe sim outras bases de dados que você pode cadastrar o seu currículo, até mesmo na própria instituição de saúde, entrar lá no hospital X que você quer trabalhar e aí você cadastrar o seu currículo lá, claro que você pode e até deve fazer isso. E lá pelo LinkedIn você também consegue colocar alarmes para essas vagas quando elas abrirem. Então, é tudo informações que você consegue já deixar o seu perfil adequado para isso. Mas o que vai te dar realmente credibilidade às informações que estão no seu currículo é o seu LinkedIn atualizado. Então, de novo, você precisa estar com o seu LinkedIn atualizado. Você precisa ter as informações pertinentes para você ter resultado. Se você quiser saber mais sobre o LinkedIn, assista o webinário de quinta-feira, porque hoje não vai dar tempo de falar, porque é muita coisa, ok? Então, aqui o nosso foco é o currículo, mais que o LinkedIn de oportunidades para você sair na frente. O link para você se inscrever lá no webinário tá lá no link da bio. Você vai lá, a primeira caixinha tá o webinário Como Me Destacar no processo seletivo, você preenche ali o cadastro e é gratuito, vai ser na quinta-feira às 19 horas. Uma outra coisa muito, muito importante é assim, que você precisa ter em mente, precisa ter clareza, tá? Lá no seu currículo, a parte que você vai colocar o quê? A sua formação. Então, assim, me formei como graduando, fazendo uma pós, tô fazendo um curso de especialização. O que eu preciso colocar ali? Data de término e de início das coisas. Essa semana mesmo eu recebi um currículo que eu não sabia se a pessoa já tinha se formado na graduação ou se ela ainda estava cursando. O avaliador, ele não tem como adivinhar se você já se formou ou não. Então, você precisa colocar essas informações. Estou concluindo, já concluí, vou concluir em tal data. Isso é muito importante, precisa estar ali também em destaque, porque ele não tem como saber.
E uma coisa muito importante que eu recebo muito erro no currículo, olha só. É você fazer aqueles 300 mil cursos, que às vezes não tem nada a ver com a área da saúde, não tem nada a ver com a parte assistencial que você vai trabalhar e você coloca lá só para encher o seu currículo. Deixa eu te falar uma coisa. O modelo ideal de um currículo de um enfermeiro que não tem experiência é de uma página. Porque ele não tem tanta coisa para colocar lá. Então, assim, o que você vai colocar? As coisas que são de destaque. O que vai te vender para o recrutador. Aquilo que vai chamar a atenção dos olhos dele para ele querer te conhecer. Não é de você colocar 2, 3 páginas que o recrutador vai querer te conhecer. Claro que vou abrir um parênteses aqui. Se você foi aquele aluno de graduação que participou de simpósios, participou de congressos, publicou artigo científico, foi líder de turma, enfim, você tem muito conteúdo para colocar, você pode ter até 2 páginas, claro que pode, desde que seja conteúdos relevantes, tá? Normalmente, o número de páginas de um currículo vai conforme a sua experiência. Então, um exemplo, num cargo de enfermeiro referência, enfermeiro sênior, de 2 a 3 páginas, coordenador 3. Por quê? Porque o currículo são os seus resultados. O que você entregou? Como você impactou a vida do outro? Qual foi o seu diferencial? Então, essas dicas, estratégias não pode faltar no currículo. E você precisa ser cada vez mais assertivo, ok? Senão, você vai colocar muita informação no currículo que você não vai se vender e que não vai dar as respostas assertivas. O recrutador não vai fazer ideia do porquê que você colocou tanta informação lá dentro, tá bom? É assim que você vai cada vez mais se destacar e ser cada vez mais assertivo. Essas são as dicas do que você não fazer e do que você fazer para você começar a ter resultados. Me dá aviãozinho aí, todo mundo que entendeu. Eu recebi várias dúvidas, eu respondi praticamente todas aqui agora. Uma pessoa colocou aqui, Dr. Rivael, é um prazer ter o senhor aqui, mestre, sensacional, excelente, um enfermeiro de referência hoje, que é um diretor de uma instituição de saúde, excelente. Quem não acompanha ele, depois vai lá acompanhar, Dr. Rivael, tracinho Pereira, tracinho, tá? Depois eu vou colocar ele nos meus stories. Ele fala assim, fala um pouco da característica do e-mail. Olha só, eu recebo muitos erros no e-mail, muitos, mas muitos, assim. Os erros mais alarmantes são eu não saber o assunto, eu não saber, o currículo não tá anexo à informação, o currículo ele não tá em formato de PDF e ele não tem uma carta de apresentação. Como eu falei, o recrutador ele não tem muito tempo, então as informações precisam estar pertinentes ali. O modelo dessa carta, o que vocês vão colocar, tá? Vou dar um resumo aqui só porque o professor pediu, porque ele é excelente, ó. Vocês têm que agradecer ele depois. Coloca aviãozinho aí, ó. Vou dar um resumo aí do que você colocaria numa carta de apresentação, tá? De novo, a carta de apresentação precisa ser algo resumido, tá? Então, como é que você vai começar falando da carta? Você vai começar falando de você, então, colocando o seu nome, o tempo que você se formou, né? Então, sou formada há 2 anos, sou formada há 1 ano, tô no último ano de graduação, enfim, se eu tenho alguma pós. Então, são pequenos destaques que você vai fazendo ali no começo. E aí, o que é importante você colocar nessa carta? O seu chá. Quais são o seu conhecimento, habilidade e atitude? É assim que você vai escrever nesse primeiro parágrafo. De novo, você não vai escrever um texto gigante, tá? Você vai ter que precisar resumir ali essas informações para você ser coerente, tá? O recrutador, quando bate o olho, ele precisa saber o quanto você é assertivo, tá? O quanto a sua parte de negociação com a sua equipe, de tomada de decisão, de comunicação, de resolutividade você é. Você vai colocar essas informações ali, tá? É assim que você vai se destacar. Uma coisa muito importante, que no começo dessa carta de apresentação, antes de você falar seu nome, você sempre vai colocar, lembra a parte formal? Caro senhor, caro senhora, para quem você está enviando. E o nome da pessoa, se você tiver. Caso você não tenha, você só coloca o caro senhor ou cara senhora, boa tarde, e começa, né, as suas informações, tá? Aí, se você já tem uma especialidade, então sou especialista em, então vou dar um exemplo meu, tá? Então, no meu caso, cara senhora, um exemplo, eu tenho uma amiga que é gerente de RH e eu vou colocar o nome dela. Então, cara senhora Flávia, bom dia. Sou Débora Flores, especialista em gestão de pessoas e processos, tenho MBA de gestão de pessoas, aí coloca a sua pós, se você tiver de uma forma muito sucinta, se você não tiver, você só coloca a sua formação, então sou graduando da Universidade X, tanto tempo de graduação, e aí como é que você começa, né? Então no meu caso, eu tenho mais de 14 anos de experiência na área da saúde, sendo 4 anos como gerente de enfermagem, eu tenho um método para transformar o problema da instituição em resultado. Olha só, eu já coloquei um destaque aqui. Como é que eu faço isso? Isso é um método que eu criei. O que você fez que te destacou? Qual é o seu chá? Né? Qual é o seu conhecimento, habilidade e atitude que você tem que te destacou? No meu caso aqui, que tenho mais experiência, aqui que eu já coloco os meus resultados. Se você não tem os seus resultados ainda como estudante, como graduando, você vai colocar oficialmente o que realmente te destacou aqui.
né? Qual foi o seu diferencial? Aqui você tem que colocar nesse primeiro parágrafo, tá? Não é escrever 300 mil coisas e deixar isso pro final. Isso aqui tem que estar em destaque, é lá no início, ok? Uma outra coisa, quando você coloca ali toda a sua parte, o seu chá, e aí você já coloca a parte dos seus resultados, o que você vai vir em seguida? Aonde você viu a vaga. Então, no meu caso, eu coloco muito o LinkedIn como referência, porque é a plataforma que eu uso, tá? E que eu indico para todo mundo usar. Então, lá, vi essa vaga disponível lá no LinkedIn, e fiquei muito interessada, aí você vai colocar na plataforma que você viu a vaga, claro, né? Fiquei muito interessada em participar do processo seletivo, gostaria de saber se eu posso enviar o meu currículo, e aí você já coloca, né? Você já faz a sua carta breve, o seu currículo já tá indexado no modelo, conforme a necessidade daquela vaga, a descrição daquela vaga, e aí o que você coloca? Nesse momento estou em busca de uma nova oportunidade para minha carreira. Posso contribuir com a sua empresa em tal e tal área. E você coloca naquilo que você é muito bom, naquilo que você se destaca. Lembra a parte dos seus pontos fortes? Aqui é o momento que você vai colocar. Então, no meu caso, dei um exemplo aqui, tá? Coloquei. Então, o que eu sou muito boa? Para sua empresa, para diminuir custos, para diminuir turnover da unidade, para aumentar engajamento da equipe e formar um time de alta performance. Que mais que tem aqui? E aí você vai colocando as informações que são importantes conforme as suas habilidades. De novo, não mente, tá? Se você tem, você tem. Se você não tem, você vai desenvolver. Mas você tem que colocar a real verdade ali. E aí você termina a carta dizendo: segue anexo do meu currículo para uma avaliação, me coloco à disposição. Sempre vai se colocar à disposição para caso ele tenha alguma dúvida ou ela tenha alguma dúvida no seu processo, para conversarmos. Aí você vai colocar atenciosamente, você sempre vai agradecer, sempre, 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 tá? Você precisa mostrar ali a sua parte de cordialidade, de educação, desde a sua parte escrita. E aí, pode colocar o seu telefone e você envia. Lembrando que o seu currículo tá anexo PDF. E lembrando que lá no assunto você colocou para qual vaga você tá concorrendo. E se você tiver o nome do recrutador, você coloca o nome dele ali também, ok? Todo mundo tá entendendo, gente? Dá coraçãozinho aí se vocês estiverem entendendo tudo que eu tô falando. Então, isso que eu falei agora é o quê? É respondendo aqui o que o professor Laércio pediu pra mim, né? O professor Laércio, não, desculpa, o professor Dr. Rivael, perguntou o que a gente coloca, né? Então, eu já falei quais são as maiores falhas e coloquei qual é a forma assertiva de você deixar ali no seu corpo de e-mail. Algumas pessoas estão me perguntando aqui se a live vai ficar salva. As minhas lives, elas não ficam salvas, por quê? Porque eu justamente gosto de privilegiar quem faz parte aqui, quem está assistindo aqui comigo. Mas se vocês quiserem que essa live fique salva, o que eu vou fazer? Eu deixo ela salva por 1 hora e todo mundo que tá aqui, que quer que essa live fique salva, vai escrever hashtag enfermeiro de sucesso, eu sou enfermeiro de sucesso, e marcar 2 pessoas. Se eu tiver pelo menos 15 hashtags e marcando 2 pessoas, eu deixo a live salva. Caso contrário, ela não fica, tá? Então, ó, vou até escrever aqui o que vocês precisam escrever. Quem queira que essa live fique salva. Deixa eu arrumar aqui, ó. Gente, coraçãozinho, todo mundo entendeu? Me responda aqui, todo mundo entendeu? Fez sentido tudo que eu falei? O que você precisa fazer? O que eu não preciso fazer? Respondem aí pra mim, por favor. Vocês me abandonaram? Ninguém tá respondendo? Cadê todo mundo? Dê coraçãozinho aí. Ó, gente... Acabei de colocar aqui, eu sou o enfermeiro de sucesso, e marcar 2 pessoas, ok? Para que essa live fique salva. Débora, e se não acontecer isso, a live em menos de 1 hora, ela sai do ar, ok? É um combinado aqui com a gente. Me fale, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Como é que estão as coisas? Solucionei os problemas. Vocês já se inscreveram no webinário? O webinário será na quinta-feira. Eu vou entrar mais no assunto de currículo, vou dar mais dicas. Eu vou falar sobre período de experiência e vou falar sobre a entrevista. Como é que eu me destaco para ter resultados assertivos? Como é que eu me vendo em uma entrevista, tá? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente já tá quase encerrando aqui a live. Coloquei aqui, ó, marcar 2 pessoas, hashtag eu sou o enfermeiro de sucesso nesse vídeo, quando eu liberar ele, ok? Acredito que todo mundo tenha entendido. Quem não se inscreveu ainda no webinário, vai lá no link da bio e se inscreva. E eu aguardo vocês aqui para saber se esse vídeo vai ficar liberado ou não. Combinado?
Gente, então, ó, um grande beijo pra vocês. Tudo que eu falei aqui foram as dúvidas que me foram perguntadas lá na caixinha de perguntas. E já faço um convite pra vocês que amanhã eu vou fazer uma live explicando algumas coisas sobre entrevistas, tá? E o que eu vou falar sobre entrevistas? São as dificuldades que vocês têm, né? Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é quando fala assim pra mim, Débora, e quando fala quem eu sou, o que eu faço? Então, essas dicas e estratégias eu vou fazer amanhã numa live 12h30, 12h30, ok? Espero vocês. Então, repetindo pela última vez. Pra essa live ficar salva, assim que eu liberar ela, que eu vou liberar lá no canal, vocês precisam escrever hashtag enfermeiro de sucesso e marcar 2 pessoas, ok? Encontro vocês amanhã na live e não se esqueçam de se inscrever lá no webinário, que está lá, como me destacar no processo seletivo, que será na quinta-feira às 19 horas. Fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã eu encontro todos vocês.